Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse nosso programa semanal sobre literatura, né? Sobre arte, sobre cultura, não é? Envolvendo aqui os autores piauienses e os autores de fora que estejam passando aqui por Teresina, não é? E nesta nossa edição nós estamos recebendo um autor que vocês conhecem, não é? É amigo pessoal, não é? Ele é o presidente da Academia Teresinense de Letras, que é uma das entidades que organiza e realiza a Feira da Literatura Piauiense. O Jean Brito é professor. O Jean Brito é formado em Geografia, formado em Direito, formado em Ciências Contábeis. Ou seja, é um cara que joga em todas as posições. Prazerzão recebê-lo aqui, meu amigo Jean. Sua satisfação é toda minha, gratidão por receber seu convite, não poderia rejeitá-lo, né? É mesmo por conta da nossa amizade, como você já bem frisou, e a nossa parceria também com a imponente Felipe, né? Na nossa quarta edição. Quarta edição que vem aí tinindo, não é? Ó, não esqueçam os nossos internautas que a Felipe, a Feira da Literatura Piauiense, já está na quarta edição, né? Vai acontecer agora, nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Nos acompanha aí nas redes sociais, felipe.2025. Jean, me fala aí você, vamos iniciar uma conversa inicialmente como professor, não é? Qual é a relação que existe entre professor, magistério e literatura? Professor, iniciou da seguinte maneira, né? Até uma consonância. Eu sou professor de geografia, né? E assim que ingressei no estado, eu tive a incumbência de lecionar geografia do Piauí. Oh, maravilha! Geografia do Piauí. E aí uma maravilha, mas aí veio aquela dificuldade, né? Ainda por volta de 2000 quando eu assumi, 2000 e alguma coisa, Sem material, não é sem isso? material, né? Nós não tínhamos, realmente, nós temos essa carência. E aí o que foi que eu fiz? Pesquisando, aí eu tive uma certa decepção, porque os autores que estavam escrevendo sobre geografia, por coincidência, os dois livros mais comentados eram um historiador e um economista. Ó, E aí eu disse, rapaz, para a turma da geografia tá mole, porque, né, é, nós não temos, né, um geógrafo que tenha desenvolvido, que tenha se interessado para escrever um livro, né, sobre o nosso Piauí. E aí comecei a pesquisar, né, e aí o que é que fazia? Para mim dar as aulas, eu tinha que fazer uma pesquisa, então desse material que eu pesquisava, eu já ia catalogando. que E aí, por maravilha! necessidade, né, veio a ideia de lançar o primeiro livro, mas sem até uma pretensão. Justamente era a questão profissional, para atender uma demanda profissional mesmo, né? Que maravilha! E qual é o livro? Que é esse livro Você trouxe aí, não Geografia do foi? Piauí. Geografia do Piauí. Conhecer Conhecer para para valorizar. valorizar. Isso é muito bacana, eu gostei bastante. Muito Você bacana. só vai valorizar se conhecer, não é? Exatamente. E como é que foi a acolhida por parte dos professores, dos alunos, não é? Professor, então assim, esse livro a gente praticamente foram quase 5 anos para a gente desenvolvê-lo, né? Porque logo que a gente estava concluindo, aí vinha uma atualização, o censo populacional, e a gente não podia deixar desatualizado, aí já tinha que fazer uma revisão, né? Mas realmente ele foi muito bem aceito, é tão tal que até hoje eu encontro amigos que trabalham esse livro em sala de aula, né? Olha aí. Alunos que estudam por esse livro, porque a gente tem, né, o IFP, realmente agora saiu do Enem tradicional e tem a sua própria seleção, Voltou ao seu vestibular específico, voltou ao né? seu vestibular específico, e nesse vestibular específico consta História, Geografia e Literatura do Literatura Piauí, do né? Piauí. Foi uma medida acertadíssima. Parabéns aí aos diretores, ao reitor, não é? Do IFP Piauí, não é? Exatamente. Então a gente, né, a intenção de certa forma, até ver uma segunda edição, né? A gente teve uma tiragem de 1.000 cópias, né? E aí também, professor, vem a dificuldade. A gente pensa que escrever é o mais difícil, mas na hora de publicar, realmente, meu amigo, aí é que vem a dificuldade. Os custos, Os não é? Os custos, né? custos, né? Os custos, porque o livro tinha que ser colorido, e aqui o padrão realmente era a Halley, né? Que é uma das melhores realmente editoras do Nordeste, a melhor do Nordeste, inclusive, uma É, das melhores do exatamente, você Piauí. tem razão. E aí tive a tiragem só era a partir de 1.000 cópias. É, E aí tive que ir exatamente. atrás de parcerias, de apoios. Aí, inclusive, a gente teve já à época o Grupo Caldinho, né?
já me deu um apoio através do João Vicente, né? Que Que é um, bom, um então. intelectual e sempre apoia. O Grupo Caldi sempre apoiou a Sempre cultura, né? apoia a cultura, né? Sempre apoia. O João, o seu João também era um grande incentivador, não é? Era Exatamente. tido como um mecenas da cultura piauiense, Exatamente. né? Eu te pergunto, Jean, você falou aí da dificuldade quando foi ministrar a geografia piauiense nas escolas por falta de material. E no curso de geografia na universidade, você se formou na federal ou Na na estadual? Federal. Na federal, não tinha também? Nós tínhamos, professor, a gente tinha textos espessos, né? Espaços que os professores produziam, mas um livro em si, realmente voltado para a questão, um livro mais didático, né? A nível de ensino médio, pegando um pouco de fundamental, nós não tínhamos, né? Então a gente tinha essa grande carência, né? E aí a partir desse livro, a gente começou a tomar gosto pela escrita, né? Ah, que beleza, então. Aí depois você lançou o segundo livro. E Qual é aí, teu segundo e aí livro? logo depois eu lancei este livro, É né? esse daqui, ó. Este Tá livro. certo? Direitos Fundamentais e Cidadania. Você lançou em parceria aqui com a Geisa, não é? Isso, lancei Que por parceria com coincidência é tua é filha, minha né? Faça filha. aí a apresentação Exatamente. Então, direitinho. este livro, atendendo também, professor, uma carência na nossa grade curricular, é porque nós terminamos o ensino médio, às vezes até o ensino superior, mas a gente praticamente não tem nenhuma noção, né, dessa bichinha que é a nossa lei maior, né, que é a Constituição. Então, vendo essa deficiência, né, e até no início de uma aula, eu coloquei que eu iria trabalhar com a turma algumas noções sobre o direito constitucional, sobre a Constituição em si, né? Certo. Mas aí fiz a primeira aula como uma apresentação mais para empolgar os alunos. E aí eu pensei que eles não fossem, né, lembrar disso que eu tinha prometido na primeira aula, né? Uma semana depois, né, uma aluna chegou para mim em particular e disse, professor, eu queria falar com o senhor particular. Diga. Ó, o senhor, na primeira aula, o senhor falou que ia dar umas noções para nós sobre a Constituição Federal. E eu tenho interesse, inclusive os alunos também estão cobrando isso. E aí eu comecei, então, o que é que eu fazia, pessoal? A cada finalzinho de aula, no início ou no final da aula, eu tirava uns 5 minutinhos para comentar um inciso, Certo. né? Então, eu peguei o semestre todo, eu comentei praticamente quase que todo o artigo 5º, e aí me veio a ideia de, baseada até, inclusive, até homenageei a aluna, que é a Luzia que hoje inclusive, é membro da Academia Três Letras, né? Ah, que Que bom. foi minha aluna, e aí depois despertou também para a escrita, que inclusive é a minha parceira neste livro, né? Então vem aí o terceiro O livro, terceiro né? livro Noções básicas, de educação educação ambiental, ambiental. direito ambiental e preservação do meio ambiente. Exatamente. E aí, Fale um pouco desse livro aí, então a Jean. Luzia, ela logo depois começou a fazer gestão ambiental, né? E aí a gente começou a sentar e a gente também, mais uma vez, né, vendo a necessidade da grade curricular, né, não ter algo ligado à educação ambiental, porque a gente prevê, professor, lá a Constituição, inclusive no artigo 225, ela prevê que a educação ambiental deve estar presente em todos os segmentos, desde o ensino infantil até o ensino superior, né? E assim, se o professor não tiver realmente essa Noção, preocupação, essa essa noção, preocupação. o aluno termina o ensino médio, né, o ensino superior e tudo, e aí não tem nenhuma noçãozinha básica. Então, baseado também nessa deficiência, né, eu também comecei, aí lancei esse livro, né, que foi praticamente é o último livro, e a gente vê, porque a gente está vendo toda a problemática ambiental, né? Ora, Muito e de forma preocupante, não é? preocupante. Nós tivemos agora a aprovação aí pelo Congresso da PL que é chamada PL da devastação, não é? Não sei se Exatamente. você acompanhou. Sim, sim, E nos preocupa, né? A nos gente vê toda essa preocupa. mudança climática aí. Isso nos preocupa, né, Muito e Jean? muito, porque ó, a gente, ontem mesmo, logo depois, a gente conversando com o Maldonado, lá eles têm dia que chega a zero graus, né? E nós Lá aqui onde? lá no Rio Grande do Sul, No Rio né? Grande do Sul, Ontem tava exatamente. 13, mas a semana que dá 2, dá zero. E aqui nós praticamente é um calorzão. E aí lá, muitas chuvas, como teve aquele acontecido É que foi no ano uma passado, coisa né? terrível, né? Foi uma coisa Desastre. terrível, né? É interessante porque eu acho que foi no Salip do ano passado, ano retrasado, que o Ayrton Krenak esteve Sim, presente, né? exatamente teve. E ele falou uma coisa que chamou a atenção de todos os presentes, que aquela região ali do Rio Grande do Sul, a própria cidade lá, uma daquelas cidades,
ela foi toda construída em cima de pântanos. Sim. Olha lá, ele disse, nós já sabíamos isso. Nós, vamos dizer, tá certo, indígenas, já havíamos alertados, né, os nossos antepassados já haviam alertados dessa situação. Como é que você vai construir uma cidade basicamente em cima de pântanos? Verdade. Então, uma coisa terrível, né? E Terrível. essa mudança climática, você vê, nós não chegamos ainda nem no BR-Obró, não Nem é? no BR-Obró, Mas a gente já exatamente. começa a sentir o calorzão, que esse ano vai ser terrível. E a sensação que nós temos é que a cada ano o quê? Piora, não é, Jean? Piora. Exatamente. Porque aí, pessoal, a gente não tem essa preocupação, a gente não dá um devido valor à reciclagem, né? Porque hoje a gente vê que o consumismo realmente é muito exacerbado, né? E aí a gente não tem, hoje a logística reversa, as empresas recolherem, até que agora está começando, né? As empresas estão começando a recolher pilhas, materiais eletrônicos, né? Que se não utilizam mais, mas isso há quanto tempo? Isso há quanto tempo a gente não está Acontecia, não atrás, é? não acontecia? E há necessidade inclusive, de uma coleta seletiva, porque a gente vê a confusão, né, que nós temos aqui nesses aterros sanitários, né, que não, né, realmente nem são, a gente considera aterros, e aí por conta a gente teve aquele episódio, depois daquele episódio que teve, né, o falecimento daquela criança, foi que se veio despertar, o quanto tempo a pessoa não tem essa problemática, e aí precisa acontecer um fato, né, inclusive convida para poder as autoridades se sensibilizarem e se E organizar tomar as e tomar as providências. E providências, tomar né? as providências. Jean, tá certo? Aí foi o teu livro mais recente. Não vou dizer o último, porque virão outros aí, não é? Sim. Mas você também tem participação em algumas antologias, não é? Eu tenho Em participação, algumas professor. coletâneas, né? Esse livro de mediação de conflitos, eu fiz uma especialização, né, no CEUT, de mediação de conflitos, que eu acho uma temática muito importante Você também. está fazendo o mestrado E também eu estou aí? fazendo mestrado em mediação de conflitos, né? E aí a gente, na conclusão, né, nós terminamos catalogando nossos artigos Certo, neste livro, né? certo. Um livro com vários amigos, né, Mas tinha um foco específico? Mediação de conflitos, em que segmento, aí a gente tem particularmente? vários, aí tem tem a restaurativa, né? Tem a mediação familiar, tem a escolar, né? Tem vários segmentos e aí cada um vê As ali repartições, tá entendendo? A repassa- escola hoje é um exa- problemão, um né? problemão, É um problemão em escola, né? problemão. Beleza. Aí E aí, depois. professor, a gente Ah, teve, no período da pandemia, né? Logo assim que a gente formalizou a academia, até para a gente poder ter uma ocupação, a gente lançou um concurso literário pela academia, né? Foi a primeira certo. antologia da Academia Teresinense de Letras. E essa antologia, professor, ela hoje a gente, no período, a gente não nem imaginava a repercussão que ela ia ter, mas aqui nós temos autores de todo o Brasil, inclusive temos até autores de fora que foram selecionados, temos uma Que pessoa de Angola, maravilha. né, aqui. Que bom. E depois dessa antologia, professor, a gente viu o nascedor de muitos bons escritores. Aqui eu dou um exemplo da Lírio Reluzente, né? A Lírio, ela foi despertada aqui, e a partir desse concurso, inclusive, ela revela para nós, ó, quando eu fui selecionada nesse livro, eu vi que eu tinha um potencial. E aí ela começou a ganhar, né? Começou a despertar, e aí já lançou 2 livros, inclusive vai lançar um livro na Felipe também, né? Que Que bom. é super fantástico, o título da Lírio. Nós temos a Marina Carvalho também, que é outra moça também que despertou, que também acho que está no 3º livro. Né? E assim, a gente tem vários, de vez em quando a gente encontra amigos, né, que conversando, diz, rapaz, eu despertei depois daquela antologia, né? Então, às vezes a gente faz um trabalho desse, a gente nem imagina a repercussão, É, né? Que isso é muito bom, não é? muito bom, Ou muito seja, você gratificante. despertar essa centelha que estava lá, um pouco Exatamente, apagadinha, não é? Mas de repente houve aí o exatamente. impulso, né? Depois desse livro, teve Aí, professor, mais, aí a gente Jean? teve, ainda na época da pandemia, a gente teve uma participação neste livro, né, que a gente fez, nós fizemos Distopia, né? Distopia 2020, que é o The Glaude, né, um amigo que também é da literatura, e aí a gente teve uma participação com um conto aqui neste livro. Certo. Também tivemos até que na pandemia a gente terminou, né, escrevendo bem, então, como a gente tinha muito Relatos da tempo, né, quarentena, Relatos né? da Quarentena, Aí são contos e poemas, né? contos e poemas, né, na época da Aí pandemia. só com autores piauienses ou Só pegaram autores também? piauienses. Aqui só autores Mas, piauienses. rapaz, que Aí coisa tivemos boa. esse daqui o Prelúdio, né? O Prelúdio é um grupo que é um amigo, que é o Joaquim, que é membro da academia, né? E é interessante também, professor, que depois dessa antologia,
vários grupos, por exemplo, o Joaquim tinha um grupo, um prelúdio, que há muito tempo ele não resgatava, né? E aí, com a vendo o sucesso da antologia, ele resolveu, né, começar a organizar, né, uma espécie de antologias, né, uma coletânea. E aí ele lançou essa coletânea, a gente participou. E assim, o bom também, professor, que a academia, ela veio, de certa forma, assim, ela veio despertar, né, muitos escritores que realmente bons, que estavam, de certa forma, aí, adormecidos, né? E grupos literários, né? Porque logo depois, a gente teve o Piauí Poético, que é um grupo também muito atuante. E aí a gente vê o despertar de vários grupos. Então, os amigos da academia, que tinham um segmento determinado, grupos, eles foram proliferando. Rapaz, ó, vamos ver isso aqui, que é interessante e tal. E aí, e os próprios acadêmicos também, professor, porque os acadêmicos, a gente tinha um pessoal muito bom aqui em Teresina. Por exemplo, eu digo o Maldonado, né? O Maldonado tinha um projeto que era Arte na Praça, e eu me aproximei do Maldonado através de uma prima que era dele, que era minha amiga, e disse, ó, eu tenho um primo que é escritor, que tá com um projeto, que gosta de projeto. Aí eu sentei com o Maldonado, começamos a trocar ideias, né? E aí continuamos o projeto dele, e aí comecei a despertar para ele a questão da academia. Porque esse primeiro livro do Piauí, professor, eu senti na pele a dificuldade de muitos escritores. E é interessante que quando junta, não é? Até mesmo dá para ratear entre os participantes, tá certo? Da antologia, Exatamente. né? Os custos, né? Os Então cursos. sai mais em conta. E você lembra, Jean, que ano passado, na Felipe, nós organizamos uma mesa redonda Sim. convidando representantes de várias academias, né, Academias. espalhadas pelo interior do Piauí. Como é que foi essa experiência? Professor, Você fazia parte, né? sim, eu fiz parte, inclusive, para você ter ideia, que logo depois, né, daquela nossa mesa redonda, a APL, inclusive, ela fez um encontro, Academia né? Peões de Letras, Fez né? um encontro com reunindo várias academias para a gente trocar umas ideias, né? Para ver o que é que se poderia se implementar nas academias, né? O que é que era de interessante, o projeto que poderia ser, né, até mais coletivo. Então, eu achei muito interessante a ideia do professor Fonseca Neto, que é um Atual vice-presidente atual da vice-presidente academia, né? muito atuante, por sinal, né? Juntamente com a atual presidente, né? A Fides A Fides Angélica. Angélica. Então, eles possibilitaram esse encontro, e foi muito bom, porque a gente realmente teve essa proximidade. E desse encontro, a gente, inclusive, hoje nós temos um grupo, né, dos presidentes das academias de todo o Piauí, né, Mas, trocando rapaz, ideias, que né, maravilha. postando os trabalhos, as atividades que a gente desenvolve nas academias, né, dando ideias também para poder, porque é interessante essa parte cultural, professor, porque hoje a gente vê que, inclusive, a Felipe, ela tem essa contribuição. Então a Felipe, né, numa dobradinha com a academia, a gente vê que hoje a gente tem um ativismo literário e cultural enorme, né? Porque, ó, eu estava fazendo uma contabilidade, nesses 4 anos que nós vamos fazer agora, nós praticamente colocamos no mercado em torno de quase 30 mil livros, né? E vamos estar inserindo agora quase 15 mil livros de autores piauienses, Que porque o coisa ano boa. passado foram mais de 7 mil livros, esse também aqui vai ser essa média, né? E prestigiando os autores piauienses. E a gente vê o crescimento, né, do número de pessoas que realmente estão lançando seus livros, né? Isso é muito Isso é interessante. fundamental. Quando nós tivemos essa ideia, né, e você compartilhou desde o começo, a gente observava o seguinte: a gente organizava as feiras literárias, conseguíamos, vamos dizer, o patrocínio, né, que era transformado em cheque-livro, tá bom? Esses cheques-livro eram distribuídos entre o alunado da rede municipal e da estadual, mas quando os alunos chegavam nas feiras, eles acabavam privilegiando, adquirindo livro de autores de De fora. fora, Ou seja, os autores piauienses ficavam a ver navios, é né? navios, é. Então, essa foi uma ideia, uma sacada maravilhosa que nós tivemos, Foi, porque quem chega a Felipe só encontra autores piauienses. exatamente, Então, não tem como, vamos dizer, o aluno daqueles, né, levar um livro de autor de fora. verdade, Alguns dizem que foi uma medida radical, mas às vezes a radicalidade ela é benéfica. verdade, é. Você tem uma ideia agora, não sei se foi FUVEST, que adotou agora uma lista de livros só de autoras, só de escritoras. Então houve muitas críticas, não é? Ah, uma lista só com mulheres, tá entendendo? E aí houve a defesa. Olha, as mulheres foram discriminadas durante todos esses anos. Verdade.
foram, vamos dizer, inviabilizadas, não é? Exatamente. Invisibilizadas, não é? Então é preciso que se abra espaço para elas. Já, meu querido, infelizmente o nosso tempo aí chegou, vamos dizer, ao fim. O bate-papo aqui foi muito legal, não é? Eu deixo você com as considerações finais. Professor, agradecer, né, pelo seu convite, e parabenizar pelo Simbora Podcast, né, Simbora, que eu Cast. estou acompanhando, é um sucesso, e fazer reforçar o convite aqui, né, aos autores, aos amantes da leitura, da literatura, né, para prestigiar o nosso evento da Felipe, né, na nossa quarta edição, que acontecerá no dia 23, 24 e E vinte e 25 cinco de de setembro. setembro, e novamente, 100% de artistas, né, de autores, de escritores piauienses, né? E isso é de suma importância. E outro fato interessante, professor, é que o investimento, o apoio que nós temos para Felipe, o dinheiro volta todo para Teresina e É. para o Piauí. Né? Então, é um investimento que fica todo Ou aqui. seja, fica aqui. E o Fica que é aqui. mais interessante, este ano nós estamos homenageando, tá certo? Clóvis Moura, que o Piauí precisa ainda conhecer, valorizar, amar. Filho de Amarante, poeta, historiador, sociólogo, uma das maiores autoridades na questão da negritude no país. Verdade. E ele está agora completando 100 anos, 100 né? O anos. centenário do Clóvis Moura. Estamos homenageando também a Sérgia Alves, Sim. que é hoje um dos grandes nomes da literatura piauiense contemporânea. Meu queridão, muito obrigado e a gente se vê, tá certo, nessas Com andanças certeza. culturais e literárias. Você tem, professor. E gratidão. Simbora! Simbora, podcast.